Olá, meu nome é Mikael Stanley e eu vou falar sobre organização do trabalho e mobilidade social e também capitalismo no começo da industrialização, né? E quando a gente lembra de capitalismo, começo da industrialização, a gente lembra de Karl Marx, que falava que no começo da industrialização era muito colocada em prática a ideia da mais-valia, que é o que? Pegar um trabalhador, uma pessoa comum, dar um salário mínimo pouco para que ela produza muito. E dois sistemas eles usavam no começo da industrialização, que era o Fordismo e o Toyotismo. E isso a gente vê bem claro no filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ele coloca um pouco de comédia no filme, mas ele também é uma crítica muito, muito alta sobre essa situação. E as primeiras pessoas a receberem promessas de mobilidade social no começo da industrialização eram os camponeses, as pessoas que viviam no campo. Pelo fato de que elas trabalhavam muito precariamente lá no campo, então quando ela recebeu essa ideia de um salário, eles pensavam, vou mudar de vida socialmente e economicamente. Porém, isso não é verdade. Quando eles foram para lá, eles viram que a forma de trabalho era precária e o salário era bem pouco para o que eles produziam. Bom, alguns movimentos socialistas e anarquistas foram feitos para que essa situação mudasse, porém não foi mudada, porque quem mandava eram os grandes donos das indústrias, né? E eles conseguiram, na verdade, amenizar algumas coisas, mas não mudaram esse processo. A tecnologia, né? O avanço da tecnologia mudou um pouco esse fato, pelo fato de que, dessa forma, com o avanço da tecnologia, não precisava mais fazer tantos movimentos repetitivos e tal com as pessoas, porém, ainda existe essa forma de mais-valia, que é o que? Pegar uma pessoa que passa por dificuldades, por exemplo, em Manaus, os venezuelanos que vêm pra cá, eles simplesmente estão doidos para ter um trabalho, para conseguir dinheiro, então eles vão em qualquer lugar e a pessoa oferece um salário mínimo, um salário um pouco precário, para eles trabalharem demais, assim, absurdo. Então, é isso que eu tinha para falar, e é isso, tamo junto. A ideia do trabalho remunerado teve início no mercantilismo, na era das grandes navegações. E com isso teve algumas divisões que eu vou explicar. A divisão técnica identificava o sistema de produções nas fábricas. A divisão sexual foi baseada na distinção de gêneros nas tarefas, como exemplo, as tarefas domiciliares para o sexo feminino e as tarefas administrativas para o masculino. A divisão internacional está relacionada à divisão social do trabalho, ao aspecto dos países, onde cada país se especializava em cada setor de produção, onde eles buscavam se aprimorar cada vez mais. Bem, hoje eu vou falar sobre o mundo do trabalho e o capitalismo. Assim como no capítulo sobre o capitalismo, nos adiantamos ao tema trabalho. Também parece essencial retomar um pouco da história e das teorias sobre o capitalismo, para entender o universo do trabalho. Eles estão interligados, sabendo que Marx e Engels denunciaram a existência de duas classes antagonistas, burgueses e proletários. No entanto, além desse conflito, do qual já tratamos, existe outra relação de antagonismo, aquela que envolve países centrais e periféricos. Essa divisão também se traduz em problemas para a classe trabalhadora, como as transnacionais têm o seu organograma funcionários dos diferentes países onde atuam, a situação desigual de direito trabalhista
e a perspectiva de deslocamentos de uma região para outra. Podem afetar as garantias legais e os vínculos de solidariedade da classe. Como veremos adiante, a lógica expansionista do capital já havia sido alertada pelos autores. A necessidade de um mercado em constante expansão pela a burguesia avançar por todo o globo terrestre. Eles precisam fixar-se por toda parte, criar vínculos por toda parte. A burguesia, pela exploração do capital mundial, conferiu uma forma cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países, para desespero dos reacionários, retirou a indústria da base nacional, em que se assentava. As velhas indústrias foram aniquiladas e continuam exiladas no dia a dia. Com um rápido aperfeiçoamento de todos os processos de produção, com as comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para a civilização. Seria necessário um esforço de reavaliação com destaque para os teóricos da Revolução Russa, como Lenin, em 1870 a 1924, comunistas italianos e americanos do porte de José Carlos, de 1889 a 1930. E mais adiante os chamados teóricos de dependência, para que a teoria marxista fosse utilizada para a realidade concreta de cada localidade. Agora eu vou falar sobre um pouco das críticas ao capitalismo. O capitalismo já está presente atualmente em quase todos os países, sendo um sistema de produção de riqueza que visa ao lucro. Nele, a exploração do trabalho também se submete a essa premissa, como Karl Marx identificou ao descrever as mais-valia. Apesar de ter se estabelecido massivamente no planeta, não significa que esse sistema não recebeu duras críticas, sobretudo dos chamados socialistas utópicos e anarquistas, que propuseram alternativas a esse modelo de exploração do trabalho. E é isso a minha parte.